Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu pai sofria do mal de Alzheimer. Já fazia tratamento há muito tempo. E só eu sei como que eu me sentia quando ele resolvia sair sozinho na rua. Para dar uma volta, era o que ele dizia. Quer dizer, não acontecia nada demais, geralmente. Ele saía, caminhava ali por perto e logo voltava. Mas já tinha acontecido, por exemplo, de ele esquecer onde morava. Aliás, tinha hora que esquecia até o próprio nome. E aí não conseguia voltar, né? Eu ficava muito preocupada sempre que ele vinha me dizer que ia sair, que logo estaria de volta, que não era para eu me preocupar. Quando podia, eu saía para caminhar com ele, principalmente finzinho de tarde. Só que às vezes eu estava ocupada, cheia de coisa para fazer, até porque ali em casa, além dele, ainda tinha 2 crianças pequenas para cuidar, já que eu era separada. Só que pro meu ex-marido ficar tomando conta dos nossos filhos, para eu poder dar um pouco mais de atenção pro meu pai, podia puxar uma cadeira, sentar e esperar. Vivia inventando 1 milhão de pretextos para se livrar da responsabilidade. Preferia ficar por aí, de papo com os amigos em algum bar, né? Do que passar um tempo com os filhos. Para ser sincera, eu já nem ligava mais para ele, para pedir algum favor, porque sabia que não ia dar em nada, né? Pelo menos ele sempre levou direitinho o pagamento da pensão. Era difícil atrasar. Dos males, o menor. Eu era filha única. Já tinha perdido minha mãezinha para um câncer. O que me fazia ficar temerosa pela vida do meu pai, né? Então, o que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, para cuidar do meu pai, eu fazia. E naquele sábado, eu confesso que nem o vi saindo de casa. Estava lidando ali com o serviço de casa, meio estressada por conta da bagunça, e quando fui me dar conta, cadê meu pai? Perguntei pro maiorzinho, onde estava o avô, e ele falou que eu tinha visto saindo para a rua. O que eu pensei? Que ele tivesse ido dar aquela voltinha de sempre, ali por perto, né? E que logo estaria de volta. Só que depois, terminei de preparar o almoço e nada desse homem chegar. E quanto mais o tempo passava e ele não chegava, mais a preocupação aumentava. Acabei deixando os meninos ali com a vizinha e saí para a rua, para ver se conseguia achar meu pai, ou pelo menos ter alguma notícia dele. No entanto, andei por tudo em volta e nem sinal. Perguntava para um, perguntava para outro, mas ninguém sabia dele. Olha, foi me batendo um desespero. Principalmente quando começou, sabe, a escurecer, parecia que ia até chover. De modo que eu, fiquei mais apavorado ainda, né? Imagina, meu pai num lugar que eu não sabia onde estava. Daquele jeito, e se começa a chover e dá um temporal, sei lá. Eu já estava até pensando em tomar uma providência mais drástica, tipo ir à polícia, para notificar o seu desaparecimento. Mas aí, pelas tantas, o cachorro latiu lá no quintal e eu fui até a janela para ver o que estava rolando. Foi quando vi meu pai ao lado daquele homem, os dois lá na calçada. Olha, meu coração disparou. Meu coração deu um pulo. Porque imagine a minha preocupação. Mas meu paizinho estava ali, sabe, são e salvo, dava para ver que estava bem. Saí lá fora, meio que correndo, de tão assustada, de tão ansiosa, agoniada que eu estava. E no que me aproximei do portão, antes que eu falasse qualquer coisa, o homem me disse: oi, escuta, é aqui que mora esse senhor? Já estou vendo que mora, né, pela sua reação. Ele falou isso porque naquelas alturas eu já tinha saído pelo portão e abraçado meu pai. Ô pai, onde que estava o senhor, pai? Estava louco atrás, se quer matar a gente de preocupação? Pelo jeito ele havia tido outra crise,
porque ficou assim meio impassível enquanto eu o abraçava, como se nem estivesse me reconhecendo. Só depois eu me virei para aquele rapaz que eu tinha trazido e falei: puxa, muito obrigado por ter trazido meu pai de volta, moço. Você é daqui do bairro? Já o conhecia? Ele me olhava assim, com um sorriso, e não respondeu assim de imediato. Aí perguntou se eu precisava de ajuda para levá-lo para dentro. Eu falei que sim, e foi só então que ele respondeu: meu nome é Ronaldo, meu pai mora aqui no bairro já faz algum tempo, uns 4, 5 anos. Ele conhece o seu Alfredo. Então você é filha dele, é? Pois então, olha a preocupação que me dá esse velhinho. Segundo ele, o rapaz, o pai tinha visto, quer dizer, o pai dele tinha visto o meu pai caminhando, meio desorientado pela rua. Aí se aproximou e, vendo que ele não estava bem, o levou para a casa dele e depois pediu que o Ronaldo o trouxesse ali em casa. Eu não sabia o que fazia para agradecer esse homem. Ele não morava ali no bairro, estava só visitando os pais e fez questão de vir trazer meu pai em casa. Sabe, acabei dando o remédio para o pai, deixei ele descansando na cama. Depois voltei para conversar com o Ronaldo e agradecer mais uma vez. Ele viu os meninos, perguntou se eram meus filhos. E aí quis saber do pai das crianças. Estava trabalhando. Eu falei a verdade, que era separada já fazia quase 2 anos. Enfim, a gente bateu um papo ali, não foi assim uma conversa, um papo de uns 10, 15 minutos. Ele se despediu, disse que não queria atrapalhar, estava querendo me deixar dar atenção pro velho, né? E se foi. Eu ainda o acompanhei até o portão. Antes de entrar, trocamos um aperto de mão. E ele falou: prazer te conhecer, viu, Ivete? Espero que a gente ainda possa se ver mais vezes, né? Só que, claro, numa outra situação. Olha, não vou mentir, era um rapaz bem atraente. Tinha um jeito de olhar assim tão penetrante que me fez até estremecer. Eu sei que não era exatamente a ocasião para se sentir atraída por alguém. Afinal de contas, eu estava tão preocupada, tão nervosa, mas, sabe, é coisa que acontece, né? Assim que ele entrou no carro e deu a partida, olhou assim para mim e nessa hora eu perguntei: então, qual é o nome do teu pai? Para eu poder ir lá depois agradecer pelo que ele fez? Meu pai é Augusto. Ele mora ali perto da panificadora. Tem uma casa assim com portão de madeira, uma casa amarela. É bem facinho de achar. Falou aquilo e se foi. E se eu não disser que me senti mexida por ele, estaria mentindo. Não sei explicar, mas o jeito dele me deixou meio fora do normal. Seu olhar, seu sorriso e principalmente a sua atitude, né? O fato dele ter trazido meu pai são e salvo ali em casa. Olha, pode parecer uma coisa muito simples, mas hoje em dia, para alguém que a gente nem conhece, né? Ter esse tipo de atitude, se preocupar com o senhor que ele viu que não estava bem, a ponto de ir até a casa, sabe, da pessoa, para devolver a pessoa sã e salva, olha, não é qualquer um que faz não, viu? Então ele me passou assim, muita segurança. Sabe aquela pessoa de caráter? Aquela pessoa que dá para acreditar, porque uma pessoa de bem? Foi assim que aconteceu comigo. Além, naturalmente, do olhar, do sorriso. Eu já estava tão desesperada. Tinha começado até aquele escurecer no céu, dando mostra, inclusive, de que ia até chover, dar um temporal. Enfim, de todo modo, tratei de me acalmar e lá vi como estava meu velho. E no dia seguinte, fiz questão de ir à casa do seu Augusto, para agradecer ele também. Foi ele que tinha encontrado meu pai na rua desorientado. Foi ele que o levou para casa e que cuidou dele. Era um senhor muito simpático, o que não me deixou
surpresa, porque, enfim, aliás, não só ele, né? Mas a esposa dele também. E ofereceram uma xícara de café e a gente ficou ali, conversando. Pelas tantas, não sei o que deu em mim, mas acabei perguntando. Mas e o Ronaldo? Filho de vocês, ele é casado, tem filhos? Dona Antônia era o nome da mãe dele. Foi ela que respondeu. O Ronaldo? Que nada, mora sozinho. Já pedi tantas vezes para ele vir morar aqui com a gente, mas ele gosta de ser independente, sabe? Aliás, o que esse meu filho precisa mesmo é de arranjar uma namorada, casar, ter uma família. Olha, eu fiquei tão surpresa, porque um homem como ele, solteiro, sem ninguém, olha, para mim, foi uma coisa muito surpreendente. Se bem que hoje em dia a gente sabe que tem muito homem por aí que não gosta de comprometimento, de se prender ninguém, né? Prefere liberdade. Prova disso era o meu ex-marido. Antes de me despedir e tomar o meu caminho, pedi que eles agradecessem de novo ao filho por ele ter levado meu pai até em casa. Quer dizer, era para ter ficado só nisso, se dali a exatas 2 semanas eu não fosse surpreendida por aquela visita, digamos assim, inesperada. Meu cachorro começou a latir e quando fui lá conferir, senti até aquele tremelico que dá quando a gente se emociona. Adivinha quem era? Era ele. Era o Ronaldo. Imagine a minha surpresa, né? Olha, no fundo, eu pensei que nunca mais fosse vê-lo. Fui até o portão. Ele, sorrindo, me cumprimentou, perguntou como eu estava, quis saber se meu pai estava melhor. Em resumo, o convidei para entrar. Até porque depois do que ele tinha feito, não podia recebê-lo apenas ali no portão, né? Seria até indelicadeza da minha parte. Quer dizer, não era só por isso. Por agradecimento, por reconhecimento pela atitude dele. É claro que tinha outro motivo também. Olha, eu fiquei emocionado por vê-lo de novo. O pai nessa hora estava assistindo televisão. Só que, claro, nem lembrou do Ronaldo, até porque, do jeito que ele estava, né, sei lá, ele tinha aquelas crises assim, e às vezes não lembrava direito nem de mim. Ficamos ali conversando, ele falou que sua mãe tinha lhe contado, que eu havia estado lá na casa deles, né, tinha perguntado dele. E nessa hora, confesso que fiquei até meio sem jeito. Aliás, acho que fiquei até vermelha. Senti meu rosto esquentando. E não sei nem o que dizer quando ele me fez aquele convite. Então, Ivete, se eu te convidasse para jantar qualquer dia desse, você aceitaria? Sabe o que é? É que eu gostei tanto de te conhecer, queria te conhecer melhor, saber mais sobre tua vida. Antes de responder, olhei para o pai, para as crianças e falei, jantar? Puxa vida, Ronaldo, eu ia adorar, só que para mim é muito complicado. Não dá para deixar meu pai aqui sozinho, sabe? É claro que ele não ficaria sozinho, ficaria com os meninos, mas criança sabe como é, né? Você entende? Mas não tem ninguém com quem você possa deixá-los? Falei que não, até porque não tinha mesmo. Para se ter uma ideia, eu nem trabalhava fora só para poder cuidar deles, meus filhos e meu pai. Vivia com o dinheiro da aposentadoria do pai e da pensão que meu ex-marido dava para as crianças. Não era muito, mas dava para a gente se virar. Para trabalhar fora, eu precisaria pagar uma pessoa para ficar ali cuidando do meu pai e dos meninos. E aí não valeria a pena, né? Talvez saísse até mais caro. Enfim, eu percebi que ele ficou assim meio desapontado, né? Com a minha resposta. E, na verdade, até eu fiquei meio esquisita, assim, pela minha negativa. Tanto que tentei consertar. Só que tem o seguinte, Ronaldo. Se você quiser, em vez da gente sair, eu podia preparar alguma coisa aqui em casa mesmo pra gente jantar. Quer dizer,
se estiver tudo bem para você. Ele aceitou na mesma hora. Claro, é claro que pode ser. Para mim, vai ser ótimo. Deixamos tudo assim meio encaminhado. Só que em vez de jantar, acabamos marcando um almoço para o dia seguinte, que era domingo. Trocamos até telefones. Ele queria comprar os mantimentos para as despesas do almoço, mas eu falei que não tinha necessidade, afinal de contas era um convite, né? Aí ele falou que ia trazer um vinho e uma sobremesa. Deu para sentir que rolou um clima depois que a gente combinou o almoço no dia seguinte. E olha, eu daria tudo para saber o que passava na cabeça dele. Toda vez que ele me olhava e ficava assim com meio sorriso em silêncio, mas eu daria tudo para saber o que esse homem está pensando. Aliás, parecia que a curiosidade não era só minha não, né? Porque ele também, quando me olhava, parecia até que queria ler meus pensamentos. Confesso que depois que ele se foi, me senti até meio atarantado. Não consegui mais pensar em nada. Desde que tinha me separado, que nunca mais eu me envolvi com outro homem. Aliás, de que jeito? Sendo que eu nem saía de casa. Como que eu ia conhecer alguém, né? Se vivia enfurnada dentro daquela casa? Saía para ir ao mercado, no máximo, ou até a farmácia. Mas era tudo assim corrido. Não tinha tempo nem para paquerar ninguém. Em resumo, do dia seguinte fiz o almoço e tudo saiu perfeito. Desde que o Ronaldo chegou, sabe que o ar daquela casa ficou diferente. Ele levou o vinho que prometeu para a gente beber e eu acabei tomando uma tacinha. Depois, enquanto as crianças brincavam e meu pai assistia a televisão, ficamos ali na cozinha mesmo, conversando. E foi nesse momento em que estávamos a sós que ele falou uma coisa que me fez até estremecer. Posso te confessar uma coisa? Você sabe que desde que eu te conheci que eu não consigo mais pensar em outra coisa, pensando você o dia todo. Corei na mesma hora. Senti meu rosto, sabe, pegando fogo. Até porque não esperava. Principalmente aquilo dito assim de uma maneira tão clara e tão direta. Num fio de voz, falei que tinha pensado nele também. Ele sorriu e falou: "Você é muito linda, sabia? Aliás, você é linda, especial, uma verdadeira guerreira. Para cuidar sozinha do teu pai e das crianças, só mesmo sendo uma pessoa muito forte, viu? Te admiro. Sempre quis conhecer alguém assim, como você, porque é para querer falar, viu? Mas hoje em dia, as pessoas quando têm uma certa condição de não fazer praticamente nada, parece que tá todo mundo com preguiça, ninguém se sacrifica por mais ninguém." Ele falou aquilo e a gente ficou se olhando. Até que eu antevi o que ia acontecer. E o melhor é que aconteceu mesmo, porque ele me beijou. Olha, me deu até tremedeira naquela hora. Não sei se por carência ou porque desejava aquele beijo há algum tempo. Olha, nem quando estava com o pai dos meus filhos e quando era apaixonada por ele, provei um beijo tão gostoso. Será que é exagero dizer que foi o melhor beijo da minha vida? Acho que não. Depois a gente começou a se falar, principalmente depois desse dia, com mais frequência. Ela, inclusive, passou ali em casa para me ver de novo já no dia seguinte. Disse que tinha ficado com saudade. E eu também não nego que tinha sentido demais a sua falta. E isso acabou acontecendo outras vezes. Mas eu sabia que ele queria mais. Na verdade, eu também queria, claro. O problema é que para termos alguma intimidade era tão difícil.
Eu não podia sair. Não tinha como deixar meu pai ali e as crianças sozinhas lá em casa. E também não me sentia bem em me trancar com o Ronaldo ali no quarto e, sabe? Tanto que demorou para termos a nossa primeira vez. Para eu poder sair uma tarde com ele, para podermos curtir um momento só nós dois. Tive de pedir para a filha da vizinha ficar em casa de olho no meu pessoal. Como já tinha feito outras vezes que precisei sair. Dei um dinheiro para ela, né? Ela ficou ali, cuidando do meu pai e dos meus filhos. E quer saber? Foi simplesmente maravilhoso passar aquela tarde num motel com ele. Há quanto tempo que eu não me sentia daquele jeito, tão em paz e principalmente tão feliz. E o melhor de tudo foi que depois daquela tarde, continuamos nos falando e nos vendo até que um sábado, ele acabou passando a noite todinha comigo ali no meu quarto. Só que para evitar qualquer imprevisto, eu pedi que ele fosse para casa antes do meu pessoalzinho acordar. Não que fosse me causar algum problema, não. Era mais por uma questão de respeito, né? Sempre prezei muito por isso. Claro que o pai, naquelas alturas, sabia que eu e o Ronaldo estávamos nos relacionando. E as crianças também nos iam juntos. Mas sei lá, eu sempre achei melhor a gente ir devagar, né? Mantermos uma certa reserva. Um dia, lembro que ele me convidou para almoçar na casa dos pais dele. Naturalmente, que era para levar todo mundo, né? Não ir apenas eu, mas meus filhos e até meu pai junto. E juro, nunca imaginei que ele fosse ter aquela atitude. No meio do almoço, ele se virou assim para mim e falou com aquela mesma naturalidade de quando me disse que pensava em mim o tempo todo. Só que foi uma surpresa ainda maior. Porque, sinceramente, eu não esperava que, principalmente, diante de todo mundo, seus pais inclusive, ele tivesse aquela coragem. Ivete, eu quero te dizer uma coisa, e vou aproveitar que está todo mundo aqui, né, de testemunha. Quero ficar com você para sempre, Ivete. Você é a mulher que eu sempre esperei a minha vida toda. Você está me entendendo o que eu quero? Ficar com você para sempre. Se você quiser, eu falo inglês, japonês, espanhol. Nossa. Olha, eu não sei nem dizer como que eu me senti, porque foi uma emoção que eu nunca tinha sentido, uma coisa diferente de tudo. Estávamos ali almoçando, em silêncio. Ele falou aquilo e, naturalmente, todo mundo olhou pra gente, né? Aquilo me pegou tanto surpresa, porque, apesar de estarmos nos dando bem, eu nunca imaginei que ele realmente estivesse sentindo alguma coisa assim real por mim. Além de, sei lá, de gostar de ficar comigo, de sentir atração. Aliás, desde que a gente tinha ficado junto pela primeira vez, que eu comecei a ficar preocupada, meio com o pé atrás, né? Com medo de acabar sofrendo no fim. Caso me envolvesse demais e ele estivesse só querendo um passatempo. Eu talvez não fosse a companheira ideal para um homem como ele, solteiro, por conta de todas as minhas responsabilidades. Com meu pai, com os meus filhos. Imagine, eu não podia nem sair de casa. Não dava para deixar o meu pessoalzinho sozinho. Que homem solteiro ia querer alguém como eu, como namorada? Seria muita responsabilidade assumir um compromisso com uma mulher como eu. Até porque tem tanta menina mais bonita e sozinha, sem filhos, sem pai para cuidar. Por isso fiquei muito preocupado no começo. Sabe aquele medo de sofrer? E por isso também que fiquei tão surpresa quando ele falou aquilo ali,
diante de todos. Todo mundo comemorou. Todo mundo bateu palma. Senti que seus pais ficaram felizes também. Pensei até que, sei lá, eles também fossem pensar que não era a namorada ideal para o filho, né? Aquela com quem eles sonhavam. Começamos a namorar sério desde aquele almoço. E é claro que tudo mudou na nossa vida. E nem poderia ser diferente, né? Ele passou até a me ajudar financeiramente. Quem sabe até para me provar que realmente estava querendo coisa séria comigo. Eu fui me jogando de cabeça, me apaixonando a cada dia mais. Até que depois de um tempo, descobri que estava grávida. Olhe, repito o que já disse antes, foi outro momento em que eu senti uma emoção diferente de tudo o que já tinha sentido, embora eu já tivesse 2 filhos. Foi diferente. Foi diferente porque a situação era completamente diferente. Fiquei preocupado a princípio. Só que ao mesmo tempo, com uma vontade de sair na rua, contando para todo mundo. E quando falei pro Ronaldo, contei para ele, olha, ele ficou mais eufórico do que eu. E meus sogros também. Eles já tinham outros netos, mas ficaram felizes demais. Quem diria que a minha vida ia mudar tanto, né? Justamente naquele sábado, quando meu pai teve uma crise, saiu perambulando pela rua, ficou desorientado, sem saber onde estava. Na verdade, o Ronaldo foi um anjo que o trouxe são e salvo de volta para mim. Um anjo que não se limitou a apenas fazer isso. Não. Ele salvou meu pai e também me salvou da solidão. Da vidinha chata, tão sem graça que eu vivia naqueles últimos tempos. Na verdade, eu estava vivendo, afora meus pais e meus filhos, vivendo por viver. Apenas para cumprir as minhas obrigações. Não que esteja reclamando disso. Pelo contrário, porque fazia e continuou fazendo tudo com amor. Mas sabe, o lado do coração, o lado da mulher, propriamente dito, estava estacionado, estava paralisado. Só que desde que esse anjo surgiu no meu caminho, que tudo mudou. Ele trouxe novo sentido para a minha vida. E agora mais ainda, que eu estou carregando aqui no meu ventre o nosso filho, meu terceiro, o primeiro dele, que não é apenas uma criança, um bebezinho lindo que vai nascer daqui a pouco. Mais do que tudo isso, ele é o fruto do nosso amor.